Shalom, eu sou o professor Luiz Bueno e inicia-se mais um vídeo no canal Pérolas que Edificam. Antes de abordarmos o assunto deste vídeo, quero lhe fazer 3 pedidos. O primeiro, se inscreva em nosso canal, para o maior número de pessoas serem edificadas pela palavra de Deus. O segundo pedido, dê aquele joinha no vídeo. E terceiro, compartilhe este conteúdo de grande valia e ensino das Escrituras. Hoje, inicia-se uma série de estudos calcando-se no livro do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega, em hebraico é razon, que significa revelação. A palavra Apocalipse, ela é formada pela junção de 2 palavras, apo, que significa enviado, e caliptos, que significa sombras. Então a palavra Apocalipse significa aquele que é tirado das sombras, aquele que não vive mais nas sombras ou nas trevas. E tudo aquilo que não está em trevas é revelado. A igreja não vive mais nas trevas. Os salvos não vivem mais nas sombras das trevas, e sim na luz de Cristo. E tudo aquilo que não está em trevas, assim é revelado. O primeiro texto que estudaremos está localizado no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6. O texto aborda sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são estes 4 cavaleiros? Vejamos. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, o texto diz assim: E havendo o cordeiro no livro do Apocalipse é o próprio Cristo, aberto um dos selos. A palavra selo no grego é esprágida, e esprágida fala de um selo particular, de um selo que tem veracidade e que só pode ser aberto por alguém que tenha uma procuração do dono do livro, ao qual selou o livro com seu selo de veracidade. No caso, o livro da história da humanidade é de Deus. E Jesus, o Cordeiro que venceu na cruz, agora tem a procuração, a autoridade dada pelo Pai para abrir o livro. E olhei e ouvi um dos 4 animais. Quem são esses 4 animais? Eles estão representados no texto de Apocalipse, capítulo 4, e também no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1. Alguns interpretam estes 4 animais com seus rostos viventes, as 4 fases de Cristo, representada pelos 4 evangelhos. Rosto de leão, evangelho de Mateus, trazendo Jesus como rei. Rosto de boi, trazendo Jesus como servo, evangelho de Marcos. Rosto de homem, trazendo a Jesus como o homem perfeito, evangelho de Lucas. E evangelho de João, que traz Jesus como Deus e o seu amor, não só para com os judeus, e sim para toda a humanidade, tendo uma visão ampla, representada pelo rosto de águia. A águia é sempre lembrada pela sua visão profunda. E o texto diz que este cordeiro, ele abriu um dos selos que dizia como em voz de trovão: vem e vê. João está recebendo um convite para ter esta visão futurística e ele vai, então, ver um primeiro animal, um cavalo branco.
e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Alguns interpretam este cavalo branco como o próprio Cristo, mas na verdade, Cristo não é representado por um cavalo branco. Ele é o cavaleiro que está sentado em um cavalo branco, conforme narra-nos o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que é uma matéria para outro vídeo. Este cavalo aqui, a palavra cavalo no hebraico é sus, cavalo branco, perceba que ele não tem um cavaleiro, porque o anticristo ele não é cavaleiro. Este cavalo branco, ele representa o anticristo. E por quê? Porque branco na tipologia bíblica fala de paz. E bem sabemos que quando o anticristo vir e for revelado na face da terra, ele se revelar-se na face da terra, este será como um diplomata. Ele será o homem que a primeiro momento solucionará, entre aspas, todos os problemas que assolapam a humanidade. Vale salientar que um dos feitos que outorgará ou que revelará que tal homem é o futuro déspota da humanidade é o acordo de paz que este conseguirá costurar entre judeus e muçulmanos, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Então aqui o primeiro cavalo é o próprio anticristo. Acabando-se os primeiros 3 anos e 6 meses dos 7 que perduram a grande tribulação, o primeiro é chamado de tribulação ou falsa paz. Inicia-se a grande tribulação quando o anticristo revelar a sua face de dragão, porque primeiro ele virá como cordeiro, depois ele se revelará como dragão. E o segundo cavalo, que o texto diz, e aparece, saiu outro cavalo, e este é o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quem é este cavaleiro vermelho? Este cavaleiro vermelho fala de guerras, porque pelo menos uma guerra haverá. Há um grupo de doutrinadores, escatólogos que assim creem, que ela ocorrerá no começo da grande tribulação e outros no meio. É a guerra de Gog e Magog, que está relatada em Ezequiel capítulo 38, que ali um aglomerado de nações se ajuntarão para destruir a nação de Israel, que também será uma matéria de vídeos futuros. Então, o segundo cavaleiro fala da guerra. Guerra esta principalmente contra os judeus, que será um período de expurgação dos feitos, dos pecados dos judeus, para depois o Senhor reinar de mar a mar e Israel ser a cabeça das nações durante o período milenar. Vale salientar que a igreja, dentro do aspecto pré-tribulacionista, ao qual eu creio, respeitando os nossos irmãos pós e meso-tribulacionista, que conforme Daniel, capítulo 9, versículo 21 ao 27, que ali traz o contexto das 70 semanas de anos, a igreja não estará na terra neste período.
ela estará após ser recompensada no bema, após o arrebatamento, encontrar o Senhor nos ares, receber a sua recompensa, os salvos no bema, no tribunal de Cristo, ali nas boldas do Cordeiro, conforme narra nos Apocalipse 19, em um período de 7 anos, enquanto a igreja vai estar nas bodas, melhor assim dizendo, regozijando, o mundo estará passando por um período de aflições ou de grande aflição, chamado de grande tribulação. O terceiro cavaleiro que o texto narra-nos é um cavalo preto, e este cavalo fala da fome. Vamos ao versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvir dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado, e sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. O que significa este cavaleiro preto com uma balança na mão? Fala da carestia, porque Apocalipse capítulo 13, versículo 17, que na grande tribulação só poderá comprar e vender aqueles que tiverem a marca da besta. A palavra marca no grego é caragma, né? Esta palavra, ela fala de uma marca, ao qual nos dias dos imperadores romanos, olha a aula, eles cravavam os seus escravos com uma esfinge, com uma marca, porque todo aquele que aceitar a marca da besta, ele está declarando que ele será um escravo eterno de Satanás. Mas aqui, voltando a este cavalo preto, que teve até profecias há uns 2, 3 anos atrás, que este cavaleiro passaria sobre a terra, é um erro de interpretação, pois nós usando aqui a hermenêutica do texto, este cavalo preto fala de uma carestia que virá sobre o mundo no tempo da grande tribulação, a ponto de alguns comentaristas, uma nota de rodapé do comentário Beco, da CPAD, também gosto muito de utilizar o teólogo e historiador contemporâneo Isber, diz que o salário do ser humano nos dias da grande tribulação mal dará para ele comer pão e beber água acerca da tamanha carestia. Aqueles que estiverem com o Senhor nos ares estarão festejando, regozijando com fartura nas boldas do Cordeiro, mas aqueles que estiverem aqui na terra passarão por muitos flagelos. E por fim, para fecharmos apenas uma introdução, porque é um assunto muito vasto, deste tema, os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos aqui também o cavaleiro amarelo, que está aqui no versículo 7, que diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome de morte. Esta palavra amarelo no grego é cloros. E cloros fala daquele amarelo meio esverdeado de secreção, né? Aqui para ser bem, não ser deselegante, aquela secreção que sai da sua venta nasal. Então, este cavaleiro, ele vai trazer as enfermidades. Será um tempo de muitas enfermidades, onde os homens serão assolapados pelas enfermidades e por conta da tamanha carestia, porque só poderá ter acesso à medicina e a todos os bens mínimos que hoje é garantido por nós, dentro até mesmo de uma legislação, mas que nesses dias estará sobre a égide de um sistema mundial,
então será um tempo de muita precariedade. Resumindo a matéria, estes 4 cavaleiros, trazendo primeiro o anticristo e depois os flagelos que virá sobre a terra, através da sua vinda a este mundo, será um tempo perturbador, a grande tribulação. Por isto, é tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de estar firme com o Senhor, porque o fim está próximo. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.